Quem nunca ficou nervoso durante uma entrevista de trabalho? Eu já fiquei bastante. Fora que alguns processos seletivos são longos, cheios de etapa, viram um pesadelo. Justamente para fugir desse modelo e para conhecer melhor os candidatos, muitas empresas estão adotando outros métodos para escolher seus funcionários. E não é brincadeira não, olha só. A gente tem um dia a dia muito inovador e em um dos programas de desenvolvimento de pessoas a gente percebeu que o nosso processo seletivo não era tão inovador. A gente tem uma empresa inovadora com um produto inovador, mas o processo seletivo é tradicional como de qualquer outra empresa. No começo foi um pouco assustador, a gente só conhecia o Lego no processo de ensino e no processo de brincadeira e não sabia que também é utilizado no meio corporativo. A gente foi se aprofundando, vendo vídeos, procurando na literatura e conversando com algumas consultorias que já trabalhavam com isso, a gente viu que tinha tudo a ver com o nosso fit cultural e com a cara da nossa empresa. A gente consegue listar quais são as competências que a gente quer avaliar e criar situações onde o candidato tem que utilizar competências técnicas e concluir aquele desafio, e isso tem deixado um processo muito conclusivo. Com os blocos de montar, o recrutador quer, na verdade, desarmar o candidato, que muitas vezes chega aqui com respostas prontas, um texto decorado. Luiz Fernando, por exemplo, você foi pego de surpresa? Fui pego de surpresa. A gente vem realmente já pensando naquele modelo mais tradicional, no que eu vou falar, como eu vou me comportar. E quando a gente chega aqui, é essa coisa, essa novidade, esse processo bastante interessante. O que foi pedido para você logo de cara? Pedido que eu montasse um pequeno pato de Lego e a gente depois deveria dar características à nossa montagem. Vocês vão ter 1 minuto para construir uma coisa super simples, na verdade. É um pato. Construam focando no pato de vocês, na visão de pato de vocês, e depois a gente vai ver como é que ficou, combinado? O que para você parece? No Brasil, a gente trouxe em 2013, com um foco de trabalhar as empresas também na questão estratégica, de team building e outros temas, mas houve uma demanda por trabalhar a questão da seleção de pessoas e de entender um pouquinho como é que essas competências poderiam ser visualizadas de uma forma um pouco diferente do que normalmente se fazia nos processos seletivos. E quando você fala de um objeto, aqui eu estou falando da minha representação, que momento eu estou hoje, o que eu trago para essa empresa como solução, como é que eu posso contribuir, como eu me alinho à estratégia ou à diretriz ou à base de valores dessa empresa, eu consigo explicar de uma forma muito mais tangível e muito mais imparcial. A gente teve até agora 100 pessoas que participaram do processo e o feedback tem sido muito positivo porque não só eles se identificam com o processo seletivo, mas eles se identificam com a empresa inovadora e muitas vezes ainda aumenta o engajamento deles com a empresa. Esse processo nos ajuda a quebrar um pouco daquele processo tradicional de seleção e começar a avaliar o candidato da forma real que ele é, não da forma com que ele veio treinado. Isso é muito bom porque traz a importância da gente ser espontâneo. Quanto mais a gente se coloca, quanto mais a gente se coloca como pessoa no ambiente, mais a gente é visto e mais inteiro a gente se sente.